É um desafio falar de um filme pelo qual eu me apaixonei tanto quanto eu me apaixonei por Holcomb, o Pesadelo da Bruxa, principalmente porque esse tipo de filme é aquele tipo de filme que o cinéfilo de sinopse, o cinéfilo de historinha vai achar clichê, vai achar que é genérico, porque se você se concentrar apenas em ler a sinopse e descrever sobre o que é o filme, muitos filmes já fizeram coisas parecidas, mas como Holcomb faz aquilo que ele faz é o que o torna um filme tão especial, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Esse não é só mais um filme de terror que tenta ser um terror elevado e que vai falar sobre traumas e fazer uma associação desses traumas com o terror mais concreto do filme, mas ele vai fazer isso sem nenhuma reserva. Ele vai mergulhar na tristeza, na depressão do protagonista de uma maneira extremamente franca, extremamente corajosa, vulnerável, sem nenhum medo de entrar muito fundo nessa discussão, e ao mesmo tempo ele não é só um filme que vai usar o elemento da escuridão como uma ferramenta de linguagem, porque isso é inerente ao terror. Todo filme de terror tem que usar a escuridão na sua fotografia, e qual filme vai usar isso bem, qual filme vai usar isso mal é outra coisa, mas esse filme vai fazer um uso muito inteligente, narrativo e também muito impactante dessa escuridão. É um filme que me deixou o tempo todo com um calafrio na espinha, tanto pelo terror exterior quanto pelo terror interior vivido pelo personagem. O roteiro nos leva a um pequeno hotel rústico em uma floresta irlandesa ao lado do escritor americano Om Bauman, Adam Scott. É a pousada em que seus pais se hospedaram em lua de mel, e o filho órfão decide enfim despejar as cinzas de seus progenitores sobre as raízes de uma árvore vista em uma foto, talvez a última de sua mãe feliz. Só que como estamos em um filme de terror folk, é claro que o estabelecimento é cheio de figuras peculiares e de comportamentos suspeitos. No início do filme, o filme é muito eficiente em começar a construir as sugestões, a plantar o sugestionamento na cabeça do espectador, tanto usando aquilo que a gente imagina sobre a depressão desse personagem, sobre como ele tá por dentro, inclusive através lá do livro dentro do filme que a gente vê ele escrevendo, como também de toda a mitologia que ele começa a ouvir daqueles personagens naquela cidadezinha lá no meio da floresta, no interior da Irlanda. Só que toda essa iconografia, as imagens que ele começa a ver, tudo aquilo que a gente começa a supor que ele vai ter que enfrentar, vai ser usado durante o filme nos momentos de escuridão, nos momentos em que a gente precisar estar do lado do Om Bauman, enquanto ele tá no escuro, apenas ouvindo aqueles gemidos muito assustadores, ouvindo ruídos e imaginando o que tá do outro lado da escuridão, espremendo os olhos enquanto a gente espreme também para tentar ver alguma coisa e ao mesmo tempo torcendo para não ver nada. E o filme é muito eficiente em usar tanto a arquitetura da pousada na qual o personagem vai estar, quanto o que a gente vai descobrindo dos segredos daquele estabelecimento como um espelho da psique do personagem. Porque quanto mais fundo a gente vai naquela pousada, que se mostra um lugar que tem não só um porão, mas também passagens secretas, e por fim, uma espécie de elevador que vai levar ele lá pro subterrâneo, não só o filme fica mais escuro, mesmo assim com uma fotografia bastante inteligente, uma fotografia muito boa que permite que a gente enxergue o que tem que enxergar, como a gente vai mergulhando também ainda mais nos sonhos, nos pesadelos, nos medos, na culpa do protagonista, passando do consciente pro inconsciente, porque se no começo a gente tem, obviamente, o luto, a culpa que pode ser literal ou pode ser uma culpa que ele carrega sem merecê-la, a gente começa a cada vez mais entender o que aconteceu com a mãe dele, o que se passa na cabeça dele, os simbolismos começam a se misturar, tem um personagem de um programa que ele assistia quando era criança, que parece ser um daqueles personagens, daqueles programas infantis das décadas de 50 e 60, que por mais que forem feitos para as crianças, eles tinham um visual que caía no Vale da Estranheza. Esse personagem começa a falar coisas que não estariam na boca do personagem, mas que na psique do protagonista
protagonista, na memória filtrada pelo tempo, falam coisas que são assustadoras, que ameaçam ele. Isso também mistura imagens da mãe, outros tipos de imagem, outros tipos de pesadelo, até a gente começar a entender o que realmente está dentro dele. Inclusive, esse é um filme que usa os jump scares de uma maneira muito inteligente. É por isso que eu falo sempre que cinema não é 2 e 2 são 4, não é matéria exata. Se você já vai pro filme com pré-concepções e querendo que o filme seja aquilo que você quer que ele seja, você coloca regras que vão limitar o diretor. Tem muita gente que odeia jumpscare e acha que nenhum filme pode utilizá-los, mas Holcomb usa jumpscares de maneira honesta. O que eu acho que são jumpscares honestos? São jumpscares que não vão mentir pra você. Não é um acorde alto na trilha sonora, um salto que o personagem dá pra você descobrir segundos depois que era um gato pulando na frente dele. Na verdade, os jumpscares começam com as aparições do cadáver da mãe em forma de fantasma, começam a se misturar com outros elementos que ele tá recebendo lá daquela mitologia, também os que estão na memória dele, e logo a gente percebe que é realmente aquilo que tá o atormentando, os pesadelos que ele tem não só dormindo, mas também de dia. E dá pra interpretar dessa forma os jumpscares que nos dão um sobressalto como se fossem pensamentos intrusivos que ele recebe sem ter solicitado e que o atormentam o tempo todo. Essa lógica é uma lógica muito coesa, goste de você ou não, é uma lógica coerente e que funciona. Eu não vou me dedicar aqui a tentar decodificar cada simbolismo. Esse é um filme cheio de símbolos, da moça que ele conhece, que ele associa à mãe, há outros elementos visuais que vão sendo ressignificados ao longo do filme. Esse filme tá cheio de iconografia. Algumas coisas, enquanto você assiste ao filme, você percebe o que o filme tá querendo dizer, outras não, mas não é o meu papel ficar decodificando tudo. Eu vou dar só um exemplo de algo que eu gosto bastante, que é o exemplo visual do círculo. Porque logo no prólogo do filme, a gente vê que o Owen Baum tá escrevendo lá o o epílogo do livro dele, e tem lá o personagem com uma espécie de círculo na areia do deserto, e esse círculo vira num raccord o círculo deixado pelo copo dele na mesa de escrita. A gente sabe que o Owen Baum é um cara que tá enfrentando o alcoolismo também, ou será que ele tá usando o alcoolismo para enfrentar coisas piores? Então, aquele pessimismo, aquele sentimento sem esperança do livro dele, das histórias dele, que refletem a personalidade dele, fazem um vínculo com o mundo real através daquele círculo, que é o círculo que prende os personagens, numa metáfora, numa analogia do círculo deixado pelo copo de uísque, que é o alcoolismo, que também prende o personagem que está preso no passado, preso nos seus próprios traumas. Esse é um filme que vai falar de um personagem que não está conseguindo sair de um círculo vicioso de culpa, autocomiseração, escapismo através da bebida para conseguir lidar com algo que é mais forte que ele, e mais culpa ainda depois. E essa simbologia dos círculos vai aparecer em outros momentos do filme para nos lembrar da situação do protagonista. Tanto que no arco dramático do personagem, porque isso é outra coisa que pouca gente vai falar, Holcomb é um filme de terror, mas ele é, acima de tudo, um estudo de personagem. Ele não é um filme de terror guiado pela história, também não é um filme de terror guiado por um exercício de gênero. Apesar de ele fazer um exercício de gênero muito óbvio e muito eficiente, mas ele é prioritariamente um estudo de personagem. Ou seja, ele é um filme guiado pelas decisões, pelos pensamentos, pelas mudanças interiores do protagonista. E dentro desse estudo de personagem, o arco que ele vai atravessar não é um arco de superar nada externo, nada muito grandioso. É claro que ele tem ali os desafios que ele enfrenta fisicamente, concretamente, aqueles desafios assustadores, com toda aquela mitologia lá, com a questão da bruxa, com tudo que vocês vão ver no filme, mas é principalmente uma saga desse personagem contra si mesmo, contra a sua própria culpa, contra o seu próprio mecanismo ali, né, que acabou recalcando todos aqueles traumas, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele sabe e provavelmente nunca disse pra ninguém. E a prova disso é que a vitória desse cara, que é um cara que é visto em momentos do filme destratando outras pessoas, sendo muito arrogante, sendo um cara desagradável mesmo, vai ser conseguir olhar pros outros e pra si mesmo com um pouco de gentileza, e também
talvez, tomar uma decisão diferente em relação à bebida, em relação à vida. O arco dramático do personagem é um arco poderoso, ainda mais porque o filme tem a coragem de levar ele para lugares muito sombrios em relação à depressão dele, em relação àquilo que ele quer fazer com a vida dele ou não quer, se é que vocês me entendem. Eu sempre me assusto com esse tipo de coisa na minha sessão, na cena, que não é spoiler, acontece no primeiro ato do filme, em que ele tenta o suicídio. Teve gente que gargalhou, mas naquele momento o filme já tinha me ganhado completamente, porque ele é um filme muito corajoso em quão longe ele consegue ir nesse estudo de personagem, nesse estudo da depressão, além de ser um filme extremamente sofisticado na sua linguagem. O Adam Scott, que é um ator do cinema independente que eu já gosto há muito tempo, tem o seu melhor papel aqui num elenco que é todo repleto de boas atuações, além de ter uma sacada genial no final do filme, que se você não quiser saber, para de ver esse vídeo, vai ver o filme e volta aqui depois, porque eu vou liberar um spoiler. Quando a gente descobre que o Baum estava sob efeito daquele cogumelo, durante boa parte do filme, muita coisa se explica ainda mais. O filme se torna ainda mais inteligente, porque como o Jerry, que é aquele eremita, explica para ele durante o filme, é só quando ele tá sob efeito de uma droga alucinógena que ele consegue de fato confrontar a si mesmo, que ele consegue se olhar no espelho, tirar de dentro o que tá lá e que ele jamais ousou encarar, e ele consegue enxergar não só o mundo espiritual, quanto também o mundo psiquiátrico, psicológico. O processo de cura do Baum também passa por um ritual usando uma substância alucinógena e enfrentando situações que são muito maiores do que ele, que vem de fora para dentro, para ele conseguir lidar também com o que já tá do lado de dentro. Gostei muito de Holcomb, Pesadelo da Bruxa. Espero ter explicado nesse vídeo por quê. E se você não estava considerando ver o filme, vai ver depois desse vídeo, vem aqui dizer o que achou, se gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau.